Olá pessoal, meu nome é Renato, dando continuidade aqui ao nosso módulo 5 do curso de implementação SQL Server. Vamos ver hoje falar sobre dois tipos de funções aqui que são legais para a nossa implementação. Uma delas é a escalar e a outra é a table function. Para que serve a função escalar e para que serve a table function? Temos uma tabela aqui na nossa base de dados, na tabela turma, por exemplo. A tabela turma, eu tenho um status. Eu coloquei aqui as seguintes condições: 0 reprovado e 1 aprovado. Então, olha o que eu vou fazer aqui nesse banco. Eu vou criar um novo script chamado create function f status turma. Eu vou passar o id status, que é um parent, e ele vai me retornar um varchar 30, por exemplo, da seguinte forma: if o arroba id status, simplesmente status, né? Se o status for nulo, tirar aqui uma variável, que é a minha resposta, arroba result, que é um varchar 30. Se esse cara for nulo, set arroba result igual a vazio. Se não, se o status for igual a 0, eu irei informar reprovado. Se não, eu irei informar aprovado. E agora eu vou retornar o arroba result. Tá, aqui é returns no plural. E aí vamos testar a nossa function. Vou pôr aqui um comentário bem legal sobre o teste da function. Que a gente já deixa isso salvo no script. Porque quando nós vamos testar, eu coloco select dbo. Eu vou colocar null. Todos os casos de teste possíveis, né? 0. 1. Então, vamos fazer o seguinte. Se o status for igual a 1, e aí, se não, inválido. O cara passar um status inválido. Não encontrado, ou não inválido, sei lá. Não encontrado, status inválido. Irei alterar essa função. Vamos executar aqui. Saiu branco, 0. Reprovado, aprovado, inválido. Então, a minha function já está salva. Se eu vim aqui na programação, procedures, eu já tenho 3 procedures criadas. Em function, escalar. Por que ela escalar? Porque ela simplesmente executa e me retorna um valor escalar. Uma variável, por exemplo, um tipo de dado primitivo. Ela me retorna uma tabela. Então, eu tenho aqui a minha função implementada. Agora, como eu uso essa função numa query, por exemplo, eu vou dar um select aqui na tabela inteira. Disciplina. Vou na tabela turma. Eu vou colocar dbo ponto status turma e vou pôr aqui o campo status como status desk. Olha só, já retornou aqui para cada linha da query. Chamei a minha function passando o status, vou chamar de T, né? Porque status é uma palavra reservada, vocês viram que ficou até em azul, certo?
Então eu posso colocar assim por SQL e dizer assim, cara, isso aqui é uma palavra minha, já coloco aqui entre o colchete, aí eu digo para essa palavra aqui é minha, então esquece. Beleza? Status turmas, t.status. Tá lá a função, t.status. O que eu vou precisar aqui? Vou editar essa tabela, que é a tabela de turma. Vou colocar aqui o status do cara. Ele não teve falta, tirou 10 aqui e tirou 8 aqui dentro. Então o status dele ficou 1. Vamos executar novamente. Já está aprovado. Eu não precisei ficar fazendo um case tal. Ficou bem fácil. E aí vimos aí como é que a gente cria uma função escalar. Agora, eu tenho um outro tipo de função, que é uma função table function. Olha só. Table value function. O que eu vou precisar quando eu crio uma table value function? É uma função que ela me retorna uma tabela. E aí, ela é bem útil porque eu posso utilizá-la para fazer combinações, que é o nosso cross apply. Bem legal mesmo. Então, eu vou vir aqui, apagar toda essa parafernália aqui de código. Vou apagar isso aqui também. Vamos falar sobre essa table value function. Imagina o seguinte, dado um determinado curso, dado uma determinada disciplina ou professor, eu quero montar grades. Eu posso criar uma função, um professor ensina determinadas disciplinas. Tá bom. E aí, se eu passar para a minha tabela curso, que eu tenho umas disciplinas possíveis, eu quero saber assim, que professores do banco de dados eu posso, na minha base de dados, eu posso utilizar para atender o meu curso. Entendeu? Por exemplo, eu vou criar uma function aqui, que eu vou passar um curso, o parâmetro, e ele vai me buscar professores habilitados. Então, F, cursos, professores habilitados. Então, que professores estão habilitados para create function para atender o meu determinado curso? E eu vou colocar o código curso, varchar 20, e ele vai me retornar uma tabela TMP, que é uma tabela. Ele vai me retornar o ID do professor. E ele vai me retornar o nome do professor, que é um varchar 60. Vou iniciar aqui o meu código. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar todas as disciplinas que aquele curso ele tem disponível. Então eu vou criar aqui, ó, declare